isso aqui é algo maravilhoso. Continuando, podemos dizer que ainda cabe ressaltar que a natureza, ela não é suficiente, bem como para o homem compreender a Deus e sua vontade de forma plena e satisfatória. Assim como a razão humana, a providência também não são fatores suficientes para que nós compreendamos a Deus e a sua vontade. Porque na natureza, quando você olha, Deus se revela de forma extraordinária. O Sol, a Lua, as estrelas estão todos em uma distância perfeita da Terra. O Sol e a Lua estão perfeitos em uma distância da Terra. Se o Sol estivesse mais longe ou mais perto, não haveria vida na Terra. A Lua também, se estivesse mais distante ou mais próximo, provavelmente também não haveria vida na Terra. Mas o Sol, a Lua, está numa distância perfeita, aonde proporciona, né, vida na Terra. Então isso não surgiu de forma aleatória por uma evolução de milhões e nem bilhões de anos. Não teria como nós, no universo extraordinário, viver em uma posição perfeita para a vida, como nós a conhecemos, dos seres vivos e, sobretudo, do ser humano que foi criado com a imagem e a semelhança de Deus. Ainda, o que nós podemos dizer? Que Deus pode ser inteiramente conhecido pela sua eterna palavra. É a maneira, a forma mais clara de nós compreendermos Deus. Na natureza, por exemplo, você observa, você pode ter a percepção de que as coisas não se criaram por si só, mas também a natureza não te diz quem criou, nem como criou, né? E nem para que criou. Ela não te responde. E aí fica à mercê de quê? Da imaginação do ser humano. Por isso que o ser humano às vezes adora um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um pedaço de isopor, né? Adora animais, adora bicho, adora o exército do céu, estrela, lua, sol, mas não chega a adorar o verdadeiro Deus, porque a natureza não consegue responder às principais indagações do ser humano. Mas na revelação da sua palavra nós compreendemos. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Não foi fruto da evolução. Nós somos fruto de uma criação. Então Deus, ele é o nosso criador. Amém? Deus, ele é o nosso Pai eterno. Mas a natureza, a providência, a razão humana não responde isso. Por mais que nós racionalmente cheguemos à conclusão de que não somos fruto da razão, mas assim como a natureza não consegue responder quem nos criou, como criou e para qual propósito nos criou. Contudo, quando lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos esse conhecimento, porque Deus vai nos mostrando o propósito no qual nós fomos criados e o propósito no qual também ele vai nos salvar em Cristo Jesus. Primordialmente, nós iremos o quê? Analisar a revelação escrita. Todavia, ao longo do curso, né, ou do vídeo, dessas vídeos aulas que nós estamos abordando, nós iremos falar sobre dos outros tipos de revelação de Deus, como a razão, a providência e mesmo também da natureza. Mas nesse momento nós vamos nos fixar na revelação escrita da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Amém? E ao estudarmos a Bíblia de forma mais profunda e detalhada, nós iremos também relacionar com a pessoa de Jesus Cristo. Certamente, quando nós estudarmos futuramente a doutrina chamada Cristologia, que é uma doutrina bíblica onde nós aprendemos tudo sobre Jesus, quem ele é,
o que ele é e o que ele veio fazer. E por que ele é nosso Salvador, por que nós entendemos ele como homem, mas também compreendemos ele como Deus. Amém? Mas nesse momento o nosso foco vai ser as Escrituras, vai ser a Bíblia Sagrada. E aqui eu quero, concluir, dizendo que a revelação que nos ensina com base racional, espiritual, moral sobre Deus, nosso relacionamento com Ele, nosso relacionamento uns para com os outros, nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então, por isso, a revelação escrita é a revelação que colabora para a nossa compreensão bíblica e teológica sobre a pessoa de Deus, do nosso Criador. Amém? Então, por fim, eu quero concluir esta lição com a citação de Donald D. Turner, abre aspas, que diz: em primeiro lugar, devemos nos lembrar de que Deus se tem revelado de diversas maneiras diferentes, como eu já falei, mas a Bíblia é o relato oficial e autoritativo de toda a revelação que Deus deseja conservar em forma permanente para nós, os homens, Donald D. Turner. Então, é através da Bíblia que Deus tem se revelado ao longo dos séculos. E quando você olha para isso, para essa revelação de Deus, Deus tem preservado a sua palavra de uma forma extraordinária. Porque ao estudarmos, por exemplo, a história da Bíblia, homens, reinos, reis, pessoas de poder tentaram destruir, tentaram eliminar a Bíblia da face da terra. Mas todos aqueles que se levantaram contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, acabaram-se e foram totalmente destruídos. Mas, como Jesus disse, a palavra de Deus permanece para sempre. Amém, queridos e amados irmãos? Então, aqui nós tratamos sobre a revelação de Deus e tratamos da parte escrita, onde Deus se revelou através da sua palavra. Amém? Então, como que a Bíblia chegou até nós? Primeiro ponto foi através da revelação de Deus, porque nós mesmos não tínhamos condição de compreender Deus sem que Ele tivesse se revelado. Se Deus não tivesse se revelado, nós estaríamos o quê? Às escuras, sem saber quem era Deus, sem compreender o plano de salvação. Nós estávamos, de fato, mortos em nossos delitos e nossos pecados, e não nos restaria mais nada a não ser a morte eterna, e a condenação no inferno. Mas pela graça de Deus, Ele se revelou e nós temos todo o histórico do plano de salvação, desde Gênesis até Apocalipse. Gênesis é o princípio e Apocalipse vai ser a consumação de todas as coisas. Amém? Então, a Bíblia ela é muito importante. Nós precisamos ler, de fato, ela para compreender a vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. E a Bíblia ela é a revelação de Deus autoritativa para nós que os servimos. Então, por isso devemos estudar, meditar e amar a palavra de Deus e guardar ela em nosso coração para dizermos como Davi, para não pecarmos contra o Senhor. Amém? Então, a revelação de Deus é um assunto importante e que precisamos analisar a revelação de Deus e entender como é que Deus se revelou ao longo dos séculos